Fala, engenheiros! Hoje nós vamos falar um pouco mais, né, sobre orçamento de obras, a importância do orçamento de obras, tá? O quanto a gente precisa, né, convencer o nosso cliente que é importante que seja feito esse trabalho. O trabalho do engenheiro se diferencia, né, com o de um empreiteiro, de um mestre de obra, de um encarregado, justamente quando o engenheiro usa essas ferramentas de planejamento que a gente tem falado nesses vídeos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assistam, tá? E aí a gente vai ter uma obra muito mais planejada, organizada, né, sem fugir daquele esperado. Né? Por quê? Porque é feito um trabalho realmente de enxergar como a obra vai ser feita, tá? Para que na hora que ela for construída a gente ter um parâmetro, como seguir, uma direção, tá? Por exemplo, de quanto vai custar essa obra. Então, essa obra ela vai ter um preço combinado com o cliente e esperado por ele que a gente tem que seguir. Ou seja, a gente tem que seguir o bolso dele. Imagina só se começa a estourar os valores e o cliente não consegue pagar e a obra para. E isso acontece, principalmente quando não tem um engenheiro que faça o planejamento e não faça o controle da obra em cima daquilo que foi planejado. Tá? Então, essa importância é fundamental e não tem dificuldade para que a gente passe isso para o cliente, para ele perceber da importância de ter um engenheiro acompanhando, né, e que faça o trabalho desde o planejamento. É importante dizer que é o seguinte, dentro desse orçamento, a gente precisa o quê? Depois, né, dessa sequência de vídeos que a gente está fazendo, que você fez o levantamento das necessidades através de um planejamento, já imaginando como a obra vai ser, do que ela vai precisar, dos materiais quantitativos, serviços, tá? E aí a gente fez uma programação durante o período dessa obra. E aí, então a gente já sabe, né? Quais são os materiais, quais o quantitativo, a gente vai começar a ter a coleta dos preços. Ou seja, tem aqueles preços de materiais, como a gente já tem o quantitativo e já sabe os materiais do sistema construtivo, a gente também tem, por exemplo, como cotar a mão de obra, né? O quanto vai custar determinados serviços que vão fazer, né, dentro daquela obra específica, tá? Então aí a gente vai começar a fazer uma composição desses custos, tá? A gente chama de custos diretos, aqueles custos que estão diretamente relacionados com a obra no dia a dia dela, e a gente começa a fazer a composição, ou seja, né, por exemplo, numa estrutura de concreto, nós temos, né, pedra, areia, cimento, ferragem, a forma, a mão de obra que vai fazer, né, a armação que vai fazer essa forma e a mão de obra que vai também fazer a colocação, né, desse concreto dentro dessa forma. Ou seja, a gente tem várias atividades, vários materiais que precisam, né, além de serem coletados, eles precisam ser compostos para a gente ter realmente um custo de quanto vai ficar a estrutura, por exemplo, de concreto. Já, né, com pedra, com areia, com a ferragem, com o cimento, né, com a mão de obra que será utilizada. Então a gente tem a composição. E assim a gente vai fazendo o nosso orçamento com várias composições das várias atividades que existem. Tá? Isso é muito importante, esse passo a passo. O que é importante também é que a gente não pode deixar de colocar alguns custos indiretos. Porque muitas vezes quando a gente fica pensando na obra específica, é mais fácil a gente imaginar as nossas necessidades de custo das coisas que estão acontecendo diretamente. Mas não pode deixar de esquecer, por exemplo, será que vai ter um vigia noturno nessa obra? Então, dependendo do porte da obra, vai ter que ter um almoxarifado, né, que vai ter um almoxarife lá, uma pessoa que cuida disso. Vai ter, por exemplo, um motorista que vai trazer e levar materiais. Então, isso daí já são custos indiretos que você também precisa para compor depois o seu orçamento total da obra. Não pode faltar nada, porque se faltar você vai ter um furo. O cliente vai esperar lá gastar, por exemplo, 500 mil reais durante a obra. Se você não colocar esses custos indiretos, você vai acabar gastando mais e essa surpresa não é agradável. Então, não se esqueça dos custos indiretos também. E também é importante a gente colocar vamos dizer, mais uma coisa que é dentro do orçamento e que tem que compor, que é o seu lucro, tá? Você tem que pôr os seus benefícios, o que você, por isso chama BDI, que é o benefício, o bônus, que é o seu lucro, tá? E também as despesas indiretas. Tem gente que confunde despesas indiretas com custos indiretos. É bem rápido, eu vou falar aqui, ó. Despesas indiretas são tudo aquilo que você tem para que você se mantenha como um engenheiro autônomo ou mesmo uma empresa, tá? Independente se a obra acontece ou não. Ou seja, por exemplo, uma secretária dentro do seu escritório, o aluguel, o telefone que você usa no seu escritório. Então, independe se existem obras ou não. Então, são despesas indiretas.
Agora, o custo indireto é o seguinte, ele só vai ocorrer se tiver a obra. Então, você só vai ter o almoxarife se tiver a obra. Se você só vai ter um motorista levando e trazendo, né, material se tiver aquela obra. Então, esses já são custos indiretos. Então, deu para perceber bem a diferença. E para isso tudo, então, você vai ter que fazer, né, claro, essa coleta de preços, tanto de materiais como, né, do serviço, da mão de obra, de todos esses itens, e aí sim você consegue fazer aquela somatória, né, numa planilha. Tem gente que pergunta, Júnior, qual é a melhor planilha, né, para que eu faça um orçamento? Você tem uma planilha aí para me passar? Eu digo para você que a melhor planilha é aquela que você faz. Essa sequência que eu estou passando hoje, ó, em 5 a 10 minutos aqui, no máximo, é uma dica para que você inicie o seu orçamento de forma tranquila. Siga esse passo a passo, ok? Se quiser mais detalhes, a gente tem tudo isso no Clube da Construção. Aí você me procura e eu te passo. Diante de todo esse orçamento, aí você lembra, né? Poxa, na programação eu fiz um cronograma físico. Se eu pegar esse cronograma físico, ou seja, naqueles meses que tem determinadas atividades, eu colocar o valor daquelas atividades, ou seja, o custo, né, na verdade, daquelas atividades, né? Então, aquela atividade, por exemplo, da estrutura. Então, o que eu vou gastar para fazer essa estrutura? E naquele mês, então, eu vou começar a ter o meu cronograma financeiro. Eu vou ter exatamente, né, no mesmo período do meu cronograma físico, né, os custos de mês a mês, de mês a mês. Ou seja, totalizando, né, o valor do meu orçamento completo e sabendo o quanto eu vou ter de despesas mensal. E aí isso faz com que você tenha o seu cronograma também, além de físico, o financeiro. Se você gostou, faça o seu joinha e também compartilhe. Eu estou aqui todos os dias fazendo esse desafio, né, comigo mesmo, por estar fazendo todo dia um vídeo e você assistindo todo dia, acrescentando os seus conhecimentos. Até o próximo vídeo!